Então são todos bem-vindos, bem-vindas a este estudo bíblico. Naturalmente ainda estamos em tempo de pandemia, mas eu vou tirar a minha máscara para poderem ler melhor e escutar melhor, porque com os lábios a gente pode entender o que sem essa possibilidade complicaria. Portanto, no estudo bíblico, nós estamos lembrando o Antigo Testamento ainda, o Antigo Testamento que está dividido em 4 partes, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois os livros históricos, é nesta parte que nós estamos, depois tem ainda a terceira parte, os livros proféticos e, finalmente, os livros sapienciais. Como eu falei, estamos trabalhando os livros históricos. Ultimamente nós temos falado, seguindo a sequência bíblica, portanto, conforme eles aparecem na Bíblia, nos livros históricos eu queria fazer referência. Lembrei que tem diversos livros históricos, inclusive a 1º e 2º Macabeus, que já é escrito quase no tempo de Cristo, também são livros históricos. Mas quando a gente vai ver a parte principal dos livros históricos, nós vamos ver que se resumem 3 duplas de livros. 3 duplas de livros são os principais livros históricos. Não são os únicos, mas são os principais. Então, estamos falando aqui no 1º e 2º Samuel. O segundo grupo, a segunda dupla, 1º e 2º livro dos reis. E a terceira dupla é o 1º e o 2º livro das crônicas. Ok? Já fizemos o 1º e o 2º Samuel, já fizemos o 1º e o 2º livro dos reis. Nós hoje vamos trabalhar um pouco sobre as crônicas. O 1º, se nós conseguíssemos chegar até o fim do livro das crônicas, seria muito bom. Ora bem, 1º livro de Samuel, livro histórico, vai nos falar sobre o 1º rei dos israelitas ou dos hebreus, Saul. O 2º livro tem como ator, como artista principal, o grande rei Davi. 1º Saul, no 2º Davi são os protagonistas. Aí há uma relação meio complicada entre esses dois e finalmente Davi se coloca como o protótipo do rei que é enviado por Deus, não para substituir Deus, mas para levar o povo a ser fiel a Deus. Não sei se ele conseguiu isso, você precisa de ler todo o livro para ver se realmente Davi, mas ele é considerado um dos mais santos reis do povo hebreu. Já no 1º e 2º livro dos reis, nós temos então a história do povo hebreu, naturalmente, desde a fundação da monarquia até o seu epílogo, mas com 2 protagonistas proféticos nesses livros. Era o que nós tínhamos falado. No 1º livro dos reis, o grande homem é o Elias. Ultimamente, as leituras bíblicas que acontecem na liturgia diária era sobre Elias que estava falando. E depois, vem no 2º livro dos reis, o artista é o seu discípulo, Eliseu. Histórias lindíssimas, quer de Elias, quer de Eliseu. Dentro do contexto histórico. Então vamos ver qual é o contexto histórico. Toda esta parte, nós estamos aqui assim, 1050, mais ou menos, começa a monarquia e vai terminar só em 580.
antes de Cristo. Tudo isto antes de Cristo, ok? Estes dois livros de 1º e 2º de Reis, Elias e Eliseu, eles vão tratar a partir do ano 800 até o ano 587. A mesma coisa com este 1º e 2º livro de Crônicas. Vamos ver se nós entendemos. Tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? É difícil você pegar qualquer destes dois livros e lendo. É difícil você manter uma espiritualidade, porque na sua cabeça, ao ler, você vai chegar a uma conclusão muito real, muito verdadeira. Havia já naquele tempo uma sede muito grande pelo poder e muita corrupção para se manter no poder. Portanto, nos dias de hoje, quer a nível municipal, estadual e federal, é a mesma coisa. Luta-se muito para conquistar o poder, e uma vez no poder, é uma briga constante para permanecer no poder e chutar para longe aqueles que, na cabeça do chefe, são possíveis adversários. Isto vai estar presente em todo o livro histórico. Um detalhe muito importante é assim: o rei é bom, ele vai ter um reinado maior. O rei não presta. 2, 3 anos é rei e logo pega um chute, e às vezes o chute é fatal, é assassinado. Então não temos muita visão de virtudes aí. Nestes livros é compreensão de que se você é fiel a Deus, você tem bênção. Se você só pensa em poderes, em famas, em coisas materiais, a ruína é certa e segura. Portanto, estes livros, no seu conteúdo geral, nos estão dizendo: o ser humano tem sede de mando, de poder. Quando ele substitui Deus por essa sede, o povo sofre destruição, porque os chefes cometem as barbaridades, mas quem passa fome, quem não tem paz, quem é atacado é o povo. Nos custa imaginar, mas imagina você que está no interior, você mora aqui no quilômetro 20, e há um rei lá em Monte Alegre que vem fazer guerra aqui em Alenquer. Ele traz 10.000 homens armados. Esses 10.000 homens armados não chegam aqui de helicóptero. Naquele tempo era a pé ou de carroça. Ora, trazer 10.000 homens demora tempo. Todas as casas, com suas plantações, com os seus pertences, que estavam no caminho, os soldados, simplesmente, sem pedir autorização, entravam e cai fora, senão morres tu, além de entregar tudo o que tu tens. Então, se você tem um porco, se tem 4 galinhas, se você tem frutas, eles vão e eles levam, que nem esses gafanhotos que ao passar deixam tudo arrasado. Era assim. Então, naquele tempo, como havia muitas mobilizações e guerras, acontecia muito, o povo sofria por causa das ambições dos reis. O rei de Monte Alegre queria ser rei também de Alenquer, e então havia uma luta. Quem sofriam eram os soldados que morriam e o povo por onde passavam os soldados. O povo sofrendo sempre. O livro das Crônicas vai nos falar de uma forma diferente daquilo que está no 1º e no 2º livro dos Reis. O livro das Crônicas tem um detalhe muito interessante.
ele faz que nem os das comunicações costumam fazer. Eles pegam uma gravação geral e depois eles podem fazer edição. E dizem, isto não me interessa, eu corto. E fazem um programa mais enxuto para os ouvintes ou para os telespectadores. Então, vamos entender um pouquinho. O primeiro e o segundo livro dos Reis falam deste período dos reis, mas as crônicas têm uma visão diferente. Eles vão apresentar a mesma coisa, os mesmos fatos históricos, só com uma visão diferente. E aqui então vamos ver o primeiro e o segundo livro das crônicas. É a mesma coisa, mesmos fatos, mas com uma outra visão. O que é que eles falam? Primeiro, já falei, os mesmos acontecimentos, os mesmos reis, mas umas coisas eles deixam, outras coisas eles suprimem. Raramente eles aumentam. Normalmente eles fazem uma edição sem aumentar. Eles vão cortando. E vão cortando para quê? Estamos falando agora do livro das crônicas, o primeiro e o segundo livro das crônicas. Para que é que eles fazem uma edição destes dois livros? Primeiro, para dizer que o reino de Judá é essencial na fidelidade à aliança que Deus fez com Davi. É da tua descendência. Então, não está enquanto que o primeiro e o segundo livro dos Reis fala muito do reino do norte, Samaria, no livro das crônicas, o que importa são os reis de Judá. Vamos lembrar que do ano 1050 nós temos o reino do norte, acaba em 722. O reino do norte morre, desaparece. Senaqueribe, o imperador da Babilônia, é da Assíria, vem e destrói Samaria, toma conta, e essa província de Samaria, que era o reino do norte de Israel, se torna terras de Assíria. O reino de Judá, ele vai morrer só em 587. Tudo isto antes de Cristo, claro. 587, nas mãos do famoso Nabucodonosor, um nome difícil na Bíblia, ok? Então, aqui é Senaqueribe, 722. O segundo livro das crônicas não quer saber do Reino do Norte. E ele faz uma edição, mas sem colocar menção. Por quê? Porque consideram esse reino um apêndice ao plano de Deus. Foi uma crescente, uma divisão no povo hebreu, então eles morreram e deixam morrer. O livro das crônicas quer mostrar que Deus continua a sua aliança, não através do reino da Samaria, que já acabou, mas através do reino de Judá. A segunda observação nestes dois livros, a segunda observação é culto a Deus só em Jerusalém. Culto a Deus, culto verdadeiro, só é feito em Jerusalém. Aqui, no livro das crônicas, a família como espaço de culto acabou. Culto verdadeiro a Deus só no templo de Jerusalém. Portanto, vede bem que enquanto que antes o culto podia ser nas tendas, nós diríamos nas capelas, podia ser nas casas, através da tua oração com a tua família,
agora com estes 2 livros, eles querem valorizar o espaço físico da capital, Jerusalém. E lá está Deus. Por isso, é mandado construir o templo. No primeiro e segundo livro de Samuel já aparecem a ideia de construir um templo. Mas há um profeta que diz: que bobagem é esta, tu construir um templo ao Deus que fez todo o universo? O palácio do rei é bonito e vocês dizem que Deus merece melhor. Tudo bem, a vossa ideia é bonita, mas Deus é muito mais amplo do que qualquer templo. E fica por aí. Aqui não. Aqui não. Aqui o cronista, porque quer agradar a ideia de que Jerusalém é o verdadeiro lugar de oração, ele vai fazer de Davi o autor. Não é? Lembrem que aqui assim o autor, quer aqui, o autor é Salomão. Neste aqui já não. Este aqui no livro de Crônicas está dizendo: não, senhor, Davi é que é o pai do projeto. O filho, Salomão, é só o executor. Mas quem tinha a idealização, os detalhes, como construir, a arquitetônica do templo, tudo vem de Davi. Então, as Crônicas, os 2 livros, querem destacar a pessoa de Davi como o enviado de Deus, de cuja família nasce o Salvador. Ok? Primeiro e segundo livro das Crônicas querem destacar Davi, a sua descendência, como legítima descendência para o Messias. E então, não valoriza nem o Reino do Norte, nem Betel, que era uma cidade onde construíram um templo para os hebreus do Norte. Não querem saber, só Jerusalém. E vamos então ter, no segundo livro das Crônicas, detalhes extraordinários sobre o culto em Jerusalém. Aquilo que os nossos coroinhas gostam de fazer, que viram lá em Roma e querem fazer na igreja de Santo Antônio, é quase a mesma coisa. Eles querem fazer a coisa assim, exato. Então, uma coisa espetacular para mostrar que só em Jerusalém é que Deus se faz realmente presente. É uma bobagem. Deus está presente em todo lugar. E o nosso culto a Deus, é claro que se você está reunido em comunidade e faz uma oração comunitária, ela tem mais valor. Mas isso não quer dizer que se você reza em casa que não tem valor. Pelo contrário, a oração familiar é essencial para mantermos a fé. Então, ao colocar a presença de Javé no templo de Jerusalém, vai fazer com que as pessoas reverenciem a capital, Jerusalém, e façam questão de ir a Jerusalém, como depois era obrigatório. Uma vez por ano, você precisa de ir a Jerusalém fazer as tuas orações. De onde está Deus? De uma forma muito especial. Vedem que a coisa estava tão já marcada na cabeça dos hebreus, que quando o Nabucodonosor veio para destruir Jerusalém, muitos dos devotos de Santo Antônio daquele tempo, não havia Santo Antônio, mas muitos dos devotos de Javé diziam: não precisa se preocupar com o coronavírus. Santo Antônio vai nos livrar, então você pode fazer associação. Era mais ou menos assim. Então, quando veio Nabucodonosor invadir, esse pessoal dizia: não se preocupem, aqui está Deus, Deus é todo poderoso e Ele jamais vai permitir que a nossa cidade seja destruída. Não se preocupem, podem ir dormir tranquilos. Pois é, foram dormir tranquilos, mas despertaram com a destruição da cidade. Jerusalém foi completamente aniquilada pelo exército de Nabucodonosor.
Então, vê das consequências dessa crença de que Javé estava em Jerusalém e que, portanto, o Todo-Poderoso não ia permitir. Porque Jerusalém foi destruída. Olha o que acontece. Os hebreus começaram a dizer: Javé não existe. Ele não protegeu, ele não é todo-poderoso. Por causa de uma crença maluca de que Deus morava lá. Portanto, temos que ter muito cuidado com as nossas crenças. Podemos ser decepcionados. E depois foram para o exílio, porque os que não morreram e podiam trabalhar foram feitos prisioneiros por 40 anos. E eles iam com esta ideia: Javé é fake news. Hoje podíamos dizer isso. É fake news. Ele não existe, porque se ele tivesse existido, ele teria feito com que Jerusalém não fosse arrasada, aniquilada. E os nossos pais nos contaram umas lorotas. Então, a falta da nação, também houve a falta da fé. Totalmente aniquilada a crença em Javé como um Deus libertador. Era Deus que tinha... Aí o profeta vai falar muito, o profeta Isaías é que vai dizer: ai, vocês agora estão dando a culpa em Javé, que não protegeu vocês e que ele abandonou vocês. Vocês é que abandonaram Javé. Vocês achavam que era Javé que vai providenciar tudo e que se nós tivéssemos confiança no rei e nas suas alianças do rei, nós íamos estar tranquilos porque Javé não ia permitir outras coisas. Pois é, colocar demasiada confiança nos homens ou colocar demasiada confiança em Deus e deitar na rede quando o perigo está chegando, cuidado, porque Deus não atua dessa forma miraculosa. Ele até quer que você também esteja atento e faça a sua parte. O livro das Crônicas, então, nos mostra como nós temos que ter cuidado para que não façamos o que eles fizeram. O Templo de Jerusalém como o único local onde o culto a Deus é verdadeiro. É como se nos dias de hoje a única celebração verdadeira só podia ser feita na igreja de Santo Antônio. Então, a igreja do Perpétuo Socorro, a igreja do Bacabala, ou a igreja aqui do Camburão, e é um culto, mas é um culto meio pirata. Não, senhor. A história de Israel nos mostra que Deus pode estar presente numa igreja maior, quando o povo se reúne com fé, mas aí a casa de Deus, onde que Deus vai fazer com que nada de ruim aconteça, nem à casa, nem aos donos da casa, cuidado, é uma superstição terrível. Estamos falando então, livro das Crônicas. Primeiro, Judá é o centro, em referência aos dois reinos, né? O reino de Judá e o reino do norte. Eles não quiseram saber do reino do norte, ok? O reino do norte termina em 722 e o reino de Judá termina em 587. Isto aqui é a destruição da monarquia. A monarquia começa em 1050 e termina em 587. A história da monarquia do povo hebreu é uma história trágica. Então nós podíamos agora ler uma outra parte para entendermos um pouquinho de que realmente é um livro de história, da história do povo hebreu. E depois nós podíamos fazer um resumo de duas figuras, quer dizer, de dois reis, lembrando que são reis de Judá, nada a ver com o reino do norte, de duas figuras de dois reis. O primeiro, Manassés, que estão quase no fim, próximo da data da destruição. Mas há dois reis que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais sobre eles. Estamos falando em Manassés, que teve um reinado enorme. Mas o autor do livro vai nos dizer o que conta mesmo é o que ele fez antes de morrer.
no fim da vida dele, como ele reconheceu o seu pecado, e não foi pouco, mas ele se converteu, e porque reconheceu que toda a vida dele, praticamente 30 anos da vida dele, foi na sacanagem, foi na infidelidade, foi no, não diria no roubo, mas na usufruir da vida, inclusive também matando inimigos. No fim da vida ele muda. E então ele aparece no livro das Crônicas como um grande rei. Porque Deus, na sua misericórdia, olhou não para as suas falcatruas ao longo da vida, mas para os seus últimos 3 anos, em que ele reconhece que foi um rei péssimo aos olhos de Deus. O outro rei que nós vamos dar destaque é o rei Josias. Josias entrou na história do povo hebreu muito jovem não, criança. Josias tinha 8 anos quando foi aclamado o rei, né? Filho de um rei, ainda não cresceu, mas outros vão tomar conta dele, se tornar grande. Josias, um rei muito jovem, e fez um trabalho extraordinário de revitalização do culto a Javé, depois que Manassés fez toda aquela atrapalhada. Então, todo o reinado de Josias, e lembrem que estamos chegando já no fim, perto da tragédia, mas Josias é um homem que teme a Deus e que faz com que todo o povo da Judeia lembre da promessa da aliança feita no Monte Sinai. E ao mostrar os 10 mandamentos ao povo hebreu, está dizendo: olha como nós estávamos longe, vamos caprichar. E aí vai de novo voltar para Jerusalém. Fazer uma, como é que se diz? Uma restaurada na igreja. É isso que ele faz. Restaura, porque estava meio avacalhado, não é, gente? Quando não tem interesse religioso, qualquer coisa serve. Agora, se você começa a ser uma pessoa que tem zelo pelas coisas de Deus, você nota que tem ali uma infiltração, que tem água, que tem uma sujeira e quer mudar um azulejo, quer fazer uma pintura. Então foi isso que aconteceu no tempo de Josias. E foi durante essa restauração que um fato interessante aconteceu, que mudou todo o comportamento de Josias. Primeiro era só a parte externa, portanto cuidar do templo, e de repente ele vê que há um templo mais importante a construir. É quase como São Francisco, muitos anos depois, em que São Francisco escutou: reconstrói a minha igreja, e ele reforma a capela e continua escutando: reconstrói, mas eu já reconstruí. Não é essa a igreja. Quando eu falo em reconstruir, é a igreja do coração. Os dons que a igreja apresenta são muito mais importantes, as virtudes, do que ter uma igreja bonita. E aí São Francisco mudou. Foi a mesma coisa então com o rei Josias. Então vamos fazer uma pequena pausa para você poder respirar, e depois vamos ver umas passagens muito breves de um reinado que não presta. E depois nós podemos então chegar a umas leituras de Manassés e outras de Josias. Até já.